Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Thelma Scott, sou coordenadora do Instituto Siddhartha e vou falar um pouco para vocês de como vai ser o nosso webinar de hoje. Vamos compartilhar a tela. Nós estamos no segundo encontro da série de webinars Multiplicando Saberes, e no encontro de hoje a gente vai falar um pouco para vocês sobre o resultado do curso de férias que aconteceu em Cotia, em janeiro desse ano. Realizamos esse curso de férias com as crianças da Rede Municipal de Educação. Quero agradecer o secretário de Cotia, Luciano Correia dos Santos, e a equipe pedagógica, Gaspar, Adalberto e Abner. E hoje, quero lembrar também que no final do webinar, peço para vocês preencherem a avaliação que a gente encaminha via chat para vocês, e todo mundo que enviar a avaliação para a gente recebe o material de apoio e também um certificado, tá? Então, por favor, não esqueçam de preencher a avaliação e encaminhar para a gente. Quero apresentar a equipe que vai apresentar hoje os resultados do curso de férias. O professor Jack Dickman, ele é o diretor de pesquisa do UCubit, da Universidade de Stanford. A Juliana Iade, que é especialista em educação do Itaú Social, parceiro nosso na realização do curso de férias. Ana Karina Dacol, ela foi formadora da equipe de instrutores que atuou nesse curso de férias e também fez a coordenação do período da tarde com as crianças. E a Regiane Pisciani, Regiane Piscinin, que foi uma das nossas instrutoras do curso de férias no período da manhã. Então, quero dar boas-vindas para a equipe e passar a palavra para a Juliana Iade. Olá, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Que bom que vocês estão aqui conosco, né, para saber um pouco mais do que foi, né, o curso de férias. E eu falarei muito brevemente, mas eu quero começar a minha fala, né, trazendo um trecho que a Jo Boller escreve dizendo o seguinte: todas as vezes que alunos se deparam com ideias prejudiciais, uma parte do seu potencial futuro é excluída. Não é só na escola. Ideias de potencial fixo também têm impacto no seu trabalho. Então, dito isto, né, quando nós pensamos, né, o curso de férias, nós queríamos trazer, né, para o Brasil uma experiência que tem sido muito potente, né, a partir da Universidade de Stanford, de colocar crianças, a possibilidade delas aprenderem a matemática de forma criativa, visual, e esta possibilidade nem sempre está dada no processo de aprendizagem que nós temos na escola. E, infelizmente, né, os dados que nós temos da nossa educação aqui no Brasil dizem do impacto, né, dessa não aprendizagem da matemática no período escolar, e o impacto disso que tem para uma sociedade como um todo, e o impacto que isso tem na vida de cada uma criança, de cada um adolescente, de cada um jovem que tem essa lacuna na aprendizagem da matemática. A matemática, ela é vista como uma disciplina para poucos, que poucos podem aprender, e uma disciplina que você precisa de uma rapidez para executá-la, e só que isso está muito ligado com uma questão que a gente vem discutindo, que é a questão da alta expectativa, né? E quando a gente olha o programa Mentalidades Matemáticas, a possibilidade de estar no curso de férias, a gente colabora, né, com a mudança de uma mentalidade prejudicial, fixa, que coloca o estudante, que coloca, muitas vezes, até mesmo o professor no lugar do não saber, e isso tem impacto também na questão de autoeficácia docente, né? E aí, quando a gente olha esse programa, existe a possibilidade de uma mudança de mentalidade que está na criança, no estudante, no aprendente, no educando, mas também está no docente. Então, é um programa, é uma possibilidade de mudança de uma mentalidade de ensinar
e aprender a matemática. É claro que ter altas expectativas não resolve todos os problemas da escola, é claro isso, mas muitos estudos mostram que ter as altas expectativas dos professores afetam os resultados e as atitudes das crianças, dos alunos, dos jovens e dos adolescentes. E aí eu quero lembrar de algo que aconteceu, eu acompanhei, né, a semana, a maior parte dos dias eu pude acompanhar o curso de férias e me marcou muito um menino negro que estava como aprendente ali, e essa criança, ela ainda não sabia, embora ele estivesse passando para o 5º ano, né, do ensino fundamental, ele ainda não dominava toda a questão da leitura, de letramento e escrita, e ele estava ali participando o tempo todo das atividades. E ao perceber, né, que ele não dominava a leitura e escrita, a instrutora que estava ali, as professoras que estavam ali mediando com ele, não deixou ele apartado do grupo. E isso foi tão bom para essa criança, porque muitas vezes ele se posicionava querendo responder, se posicionava respondendo, e teve um momento que ele levantou a mão e as outras crianças, assim, provavelmente que já o conhecia, falou assim, fulano vai falar. E o que ele vai falar? Ele é burro, ele não sabe nada. E ele trouxe uma ideia que não foi descartada pela professora, e as crianças ficaram assim, nossa, então ele falou algo que foi inteligente o que ele disse. Então, essa potencialidade, né? Esse menino certamente, né, ele teve... foi impactado com a perspectiva de que ele pode, sim, ele pode falar, ele contribui com o lugar onde ele está. E essa o grande impacto, né, que o curso de férias, que eu consigo ver no curso de férias, é nessa mudança de mentalidade dessa criança, e como os professores também reagem a este processo, né? E quando a gente olha, né, lá os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, objetivo número 4, né, que fala de assegurar educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promover oportunidades de aprendizagens ao longo da vida para todos, a gente, quando nós olhamos, né, para um programa como este, que tem este potencial de escuta, de desenvolvimento de uma mentalidade que não é fixa, mas que olha para a capacidade de cada um e considera o que cada um tem a contribuir neste coletivo, nós entendemos que essa educação inclusiva e equitativa, ela está fazendo parte, porque mesmo uma criança que estava ali e não dominava plenamente, né, a estrutura da escrita e da escrita e da leitura, ele participou e se viu potente na sua participação, conseguiu reconhecer que a sua contribuição ela foi valiosa para a resolução ali do grupo, nós estamos dizendo sim, nós estamos trabalhando para uma educação equitativa. E eu acho que o curso como um todo, né, o próprio curso de férias como um todo, ele traz muitos elementos, né, que nos ajuda a pensar uma matemática, a pensar o ensino e a aprendizagem da matemática deslocado deste lugar que é para poucos, porque quando nós também estamos dizendo que a matemática é para poucos, né, nós estamos também não reconhecendo o uso da matemática que faz parte do nosso cotidiano. A matemática ela está em muitas das coisas das quais fazemos, em quase todas as coisas que fazemos. Então, não proporcionar uma aprendizagem inclusiva, uma aprendizagem que esta criança, que esse adolescente, esse jovem possa se ver como pertencente a este lugar do pensamento, da reflexão, da proposição, de criar conjecturas, nós estamos sim negando uma educação de qualidade que vai ter impacto no futuro. E aí nós já temos muitas pesquisas, né, que dizem do impacto dessa não aprendizagem no mundo do trabalho, no mundo das relações sociais, e a minha grande esperança é que esta possibilidade, né, dessa matemática que modifica
a estrutura de pensamento individual, mas que também coletiva, que modifica o modo de se relacionar com o mundo e com o processo de aprender, ela possa sim, né, ser para todas as crianças, possa ser possível para todas as pessoas que um dia se pensaram como não potentes, né, na aprendizagem dessa disciplina e o como isso tem impacto no cotidiano. O curso foi algo assim maravilhoso. Colhemos depoimentos das crianças, né, e são depoimentos muito potentes que mostram o quanto elas mudaram a sua relação na aprendizagem. E quando nós estamos falando da aprendizagem da matemática, nós estamos falando no impacto da aprendizagem de qualquer outra disciplina, porque não é só mudança na mentalidade, no jeito de aprender a matemática, mas é uma mudança na mentalidade de lidar com a própria vida, né? Com o jeito que se posiciona diante da vida, mas também diante de todas as outras estruturas disciplinares que estão no contexto escolar. Eu encerro por aqui e vamos ouvir mais, né? O Jack, né? A Regiane, a Ana tem muita coisa para contar para a gente, né? Vai trazer muitas evidências e contaram deste impacto, né? Desta semana, o impacto que essa semana gerou na vida dessas crianças e, sobretudo, nas nossas vidas também, porque como Paulo Freire diz, né, ao educar, né, não existe uma relação única no processo de educar, mas somos afetados todos de forma muito contundente, né, neste processo, e eu tenho certeza que as crianças que experimentaram, né, esta possibilidade puderam mudar a relação como elas aprendem hoje e como elas lidam com a aprendizagem escolar e também com as aprendizagens que fazem parte do seu cotidiano. Ok, obrigado, Juliana. Eu concordo plenamente com o que você falou. Antes de começar com os resultados, das avaliações e todos esses detalhes, queremos compartilhar um vídeo onde os estudantes mesmos mostram o efeito do curso de férias. Vamos lá. Estudar nas férias? Que coisa esquisita. Quem ia pensar nisso? A gente fez esse curso de férias porque a gente achou muito importante trazer uma abordagem diferente para a matemática para as crianças brasileiras, tendo em vista que a forma como a gente está ensinando matemática nas últimas décadas não tem surtido o efeito desejado. A gente foi construindo essa questão de autonomia, do trabalho em grupo, as crianças se reconhecendo como ser pensante, como responsável pela sua aprendizagem. Eu acho que no começo da semana era só uma resposta. Para o fim do curso virou uma argumentação. Foi muito impressionante a mudança deles, eles confiarem neles mesmos, isso foi muito rápido, deles se perceberem como recursos de matemática e se sentirem matemáticos. Foi muito bom que a gente aprendeu várias coisas novas sobre a matemática e novos jeitos. Muitas atividades que eu não conhecia, que eu fiz nesse curso de férias. Nossa, tem tantas atividades legais que eu até não sei qual é. Eu gostei do 4-4, sabe? Números consecutivos. Números visuais. Padrões. Agora eu sei que é padrões. Todas.
Num curto prazo de tempo, muita coisa muda. As crianças realmente foram transformadas e acredito que também nós, aplicadores, professoras, também nos transformamos depois dessa experiência, porque é algo muito rico, muito intenso e muito profundo. É uma nova matemática, é uma nova possibilidade, é um novo percurso, é um novo caminho, é um novo tudo. Novo jeito de falar, novo jeito de escrever, novo jeito de desenhar. Então antes eu tinha uma aula muito mais fechada, muito mais algébrica, posso até falar monocromática, e agora eles vão conseguir ver padrões, ver cores, trazer uma matemática mais divertida e mais bela. Vendo o efeito de tudo isso nas crianças, eu acho que como professor saio transformado e eu nunca mais vou ensinar matemática do mesmo jeito. Acredito que eu vou ser um professor muito melhor. Matemática, pra mim, às vezes eu não conseguia fazer, eu achava chato. Aí agora eu entrei aqui e eu gostei. Ainda bem que eu vim. Foi as minhas férias, melhor férias do mundo. Oi, gostaram do vídeo? Muita coisa aí, né? Muita energia da dinâmica dos meninos falando sobre sua experiência. E isso, para mim, são os resultados mais importantes. Então, hoje, nossa apresentação está dividida em 4 partes. Eu vou falar sobre a primeira, que são os resultados das evidências. Então, seguindo a mesma estrutura que usamos em Stanford em 2015, o mesmo currículo, as mesmas práticas, a mesma avaliação. Mas esta é a primeira vez no Brasil, com parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Cotia. Nós tivemos 68 estudantes do 5º ano, de um período de 2 semanas, ou seja, 10 dias em janeiro de 2020. E tivemos também 100 horas da formação com os professores. Embora tenhamos usado o mesmo currículo, a mesma metodologia em Stanford, o curso de Stanford foi voltado com alunos do 6º e 7º ano e teve uma duração de 18 dias ao invés de 10. Então, essas são as diferenças entre os programas. Okay? Um elemento crítico ou fundamental de mentalidades matemáticas é fazer que os alunos tenham um papel mais ativo no seu aprendizado. Estas aqui foram as maiores mudanças na abordagem mentalidades matemáticas. Então, como vemos aqui, nas aulas tradicionais, os estudantes normalmente não falam, estão em silêncio, mas com essa abordagem, eles falavam em grupo, conversavam enquanto trabalhavam. Em termos de compartilhar, muitas vezes em aulas tradicionais não compartilham suas ideias. Ou se compartilham, é muito dirigido, mas em mentalidades matemáticas, os meninos trocavam ideias, nem precisava levantar a mão, eles já conversavam entre eles. Os registros, normalmente, eles estão escrevendo ou transcrevendo o que o professor escreve na lousa, tradicionalmente. Mas com esta abordagem, os meninos apontavam as ideias importantes para eles. Então, eles tiveram mais controle. Como passavam o tempo, normalmente estão os estudantes com os livros abertos
e trabalhando o que como professor é que manda aí. Mas neste jeito, esta abordagem, temos outra maneira de passar o tempo. Os meninos trabalhavam fazendo suas tarefas enquanto era proveitoso para eles. Incluso o movimento dos alunos. Normalmente estão todos assim sentados, permanecem sentados durante todo o período, mas agora com esta abordagem, os meninos se levantavam para pegar os recursos, os materiais, para falar com outro grupo. Então, eram estas dimensões de como organizamos a aula, a sala de aula, para que os meninos eram mais protagonistas de sua aprendizagem. Ok? Então, seguinte aqui. Este gráfico aqui é muito parecido a outro, mas aqui mudamos não só a organização da sala de aula, mas também a forma de pensar dos alunos em relação à matemática. Ajudamos aos alunos nestas dimensões, de como interpretar diferentes métodos, de como enxergar diferentes matemáticas e como aprender novas ideias, né? Para ser mais curiosos sobre os padrões, por exemplo, como pensar em o papel dos erros, que isso é muito, muito importante, que às vezes, na maneira tradicional, os erros são punidos, é algo chato, algo mal. Mas sabemos com este jeito que fazer erros é uma oportunidade de o cérebro crescer, não? A acrescentar. Então, os erros são valorizados, são encorajados. Não são, os meninos não são somente recebendo matemática, mas eles estão criando matemáticas, estão fazendo hipóteses, estão formulando perguntas, investigando, de uma maneira assim mais ativa. Então, estas são as dimensões da mudança do pensamento mais em relação como um matemático. Mas como aqui, quero perguntar como vocês, como chegamos com essa conclusão de que os alunos beneficiaram do curso de férias? Como sabemos isso? Então, quero explicar um pouco sobre a avaliação que nós fizemos. Nós usamos MARS, que é uma prova distinta do que as provas mais comuns. MARS tem estas características. Eu vou ler aqui. Podem seguir. Que no MARS, os alunos aplicam seu conhecimento em um contexto novo. Então, não é só fazer um procedimento assim como exercícios, mas tem que aplicar a essas ideias. Eles têm que explicar seu raciocínio, têm que construir seu argumento, sua explicação, não simplesmente escolher uma resposta. Essa pontuação é feita usando uma rúbrica, não é só se a resposta é certa ou errada. Tem um grau de pontuação. E, por último, a pontuação foi feita por um grupo externo, ou seja, que os professores no curso de férias, eles não corrigiam as provas. Como dá para notar, então, a avaliação era rigorosa e nova para os alunos. Agora vou mostrar-lhes dois exemplos de MARS aqui. No primeiro, aqui, não sei se podem ver, mas este é só um exemplo. Veja esta aqui, que é sobre frações. Ok, eu vou ler aqui. Esse problema vai dar chance de mostrar e de comparar frações. Aqui temos uma reta numérica de 1 e o meio e depois a 1. A primeira questão, marque a posição das duas frações 2/3 e 2/5 na reta numérica. Explique como você decidiu onde colocar essas frações na reta numérica.
olha aqui que tem que explicar, não só colocar, mas também explicar. E depois, a terceira questão é assim, qual de duas frações está mais perto a 1/2? Explique como você descobriu. Esse aí é muito, muito desafiador, se diz. Então, vemos que tem essas características do que eu falei já, que tem que explicar, não somente escolher, e tem que dar evidências do seu raciocínio. Então, esse é um nível de ensino fundamental. Mas vou mostrar algo que também é mais outra avaliação de Mars, que é mais parecido ao que fizemos em nosso curso de férias. Não é igual, mas é parecido. Ok. Este aqui, temos outro exemplo. Esse é mais visual e envolve um raciocínio algebraico. Então, temos aqui, vamos ter uma oportunidade de você colocar suas ideias. Acho que temos um link no chat do Facebook, onde você pode clicar e depois postar a sua abordagem, como você está pensando nisso. Não estamos somente pedindo a resposta assim, mas como você pensou, quais são seus métodos de encontrar uma solução, ok? Então, para você, se é desafiador, é muito bom dizer que você está já assim, com sinapses, o seu cérebro está crescendo, ok? Acrescentando, ok? Então, essa é a torre de esqueletos. A primeira questão é: quantos cubos são necessários para construir essa torre? Mostre seus cálculos. Ok? Dessa imagem aí, quantos são? E como é que vocês sabem? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é: quantos cubos são necessários para construir uma torre como esta, mas com altura de 12 cubos? Então, esse vai ser já mais alto. Como vamos saber quantos cubos você vai precisar em total? Explique como você descobriu. Então, aí vai mais desafiador aqui. Tem que explicar. E no final aqui, como você calcularia o número de cubos necessário para uma torre de altura de 1 cubos? Ok, agora, se você tem caneta, tem papel, pode começar a escrever. Estamos mais interessados em o jeito de você pensar nisso. Quais são os métodos? Não somente a resposta final, mas como você visualizou, por exemplo. Então, naturalmente, com os nossos estudantes eram do 5º ano, usamos exercícios proporcionais a seu ano escolar. Não exigimos que eles usassem equações ou fórmulas assim. Poderiam explicar usando desenhos, usando palavras, né? Temos uma pasta assim também no Drive para colocar suas soluções, suas ideias. E se você já conseguiu um método, então ver se poderia conseguir outro, talvez outro jeito. Porque enquanto mais jeitos temos, mais riqueza temos em matemática. Tá? Ok, agora seguindo aqui, o próximo slide. Agora, estes são os resultados que para nós, eram os dados das avaliações do Mars. Temos um tamanho de efeito de 0,45 e para entender isso, nós fizemos uma tradução aqui, que isso é igual com que em 10 dias os alunos evoluíram o equivalente a 1,3 ano
de escolaridade em matemática. Então, isso é muito impressionante. Sabemos também que mudamos as ideias, não só a aprendizagem, mas também as ideias, porque 96% dos alunos terminaram o curso entendendo que errar faz parte do processo de aprendizagem. E aqui também um dado muito, muito importante é que o avanço no desempenho das meninas foi 3,5 vezes maior do que dos meninos. E isto é impressionante porque no sistema tradicional, normalmente as meninas têm um desempenho menor do que os meninos. E sabemos também que não encontramos nenhuma diferença entre os alunos em relação de escolaridade dos pais, nenhuma diferença entre contexto socioeconômico, e nenhuma diferença em relação ao seu desempenho do ano anterior, ou do ano prévio, digamos. Então, estes são os dados importantes. Seguindo aqui. Agora queremos ouvir de vocês, agora é com vocês. Além desses melhores resultados nos testes que já vimos aqui, o que mais você deseja para seus alunos em matemática? Então, temos aqui este código QR. Você pode utilizar seu celular, clica aqui e aposte sua ideia. Ademais, além dos melhores resultados, que é muito bom saber isso, mas além disso, o que mais você deseja? Vamos dar um tempinho aqui e depois acho que a Ana Karina vai mostrar o Thelma, não lembro. Ana Karina. Ok, já temos uns resultados aqui. A confiança, que eles acreditem. Pensamento investigativo. Que entenda a matemática, sim. Que eles peçam o medo, a felicidade, sim. Olha que tem também as emoções aqui, não só o cognitivo, mas também toda a pessoa, tudo o nosso ser, digamos. Ser autônomo. Oh, gosto desse. Novas estratégias, sim. Perfeito. Autoestima elevada, serem desafiadores, que pertencem, sim. É lindo ver todas essas ideias. Estou vendo. Esse é como uma nuvem. Você diz nuvem? Sim, ok, perfeito. Que veja matemática na vida. Oh, sim, isso é muito importante. Tá. Ok, obrigado. Continuem postando suas ideias aí. Vamos ver. Depois também queremos coletar todas as informações. Então, para saber, queremos dizer que, felizmente, todas essas coisas que vocês já colocaram, temos aqui 2 professoras que participaram do curso de férias
e elas vão compartilhar as suas evidências conosco, né? Então, queremos saber quais são essas evidências que os alunos mudaram. Como sabemos que eles mudaram? Então, precisa não somente do MARS, dessa prova que fizemos ao início e depois no final, mas durante o curso de férias, na sala de aula, no dia a dia, essa vivência, quais são as evidências que podemos ter para saber que os meninos realmente mudaram? Ok, então, temos esses professores que vão falar até aqui um pouco, mas esses professores, o papel dos professores do curso de férias não era só de dar aula. Podemos continuar aqui com o próximo slide. Tá? Então, também, além de dar aula, os professores também incluíam como examinar as suas práticas de ensino de uma maneira sistemática, se podemos dizer. Então, nós chamamos isso de professor pesquisador. E o professor pesquisador tem umas características, uns hábitos. Por exemplo, o professor pesquisador tem a prática baseada no design e na intencionalidade de tudo que ela faz. O professor pesquisador procura mudanças na aprendizagem e também mudanças em atitudes e de participação e também de identidade, como eles se veem, como se pertencem à matemática, como eles são em relação à matemática. Se matemática é para eles, se eles vejam um futuro para eles em matemática. Tudo isso que está evoluindo, o professor pesquisador está olhando para isso. O professor pesquisador também reúne as evidências e procura padrões ao longo do tempo. Não só um dia, outro dia, mas todo esse padrão ao longo do tempo. E depois, no final aqui, o professor pesquisador aprende a se compartilhando ideias com outros professores, trocando ideias do ensino, de experiências de sala de aula para interpretar o que aconteceu, como interpretar essas evidências. Então, esses professor pesquisador temos aqui com Ana Karina e com Regiane. Então, agora eu vou passar a palavra para Ana Karina. Obrigada, Jack. É um prazer poder estar aqui, né, fazendo esse relato do trabalho que a gente desenvolveu durante o curso de férias. Então, vou falar agora mais especificamente de como foi organizado o período da tarde, para vocês entenderem que escolhas nós fizemos, por que fizemos essas escolhas e como é que elas impactaram nos resultados finais que o Jack está trazendo hoje para a gente. Então, a primeira coisa que eu queria era que vocês pensassem um pouquinho e respondessem aí no chat quais são os jogos, né, que vocês têm de memória, que vocês gostavam na infância. Que habilidades elas desenvolveram, né? E que relação esse jogo tem, essa brincadeira tem com a matemática? Pode ir escrevendo aí no chat que a gente vai retomar isso daqui a pouco. Mas vamos pensar aí, né? Aqui a gente tem algumas fotos de algumas brincadeiras de rua, de algumas brincadeiras que a gente resgatou com as crianças. Durante a formação, nós nos divertimos muito jogando Cinco Marias. Os instrutores mais novos não conheciam, então a gente fez todo um processo de resgate dessa tradição que às vezes a gente vai se perdendo. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é que a gente teve a oportunidade de fazer um protótipo desse curso de férias em julho do ano anterior, onde a gente selecionou aí umas 40 crianças de uma escola pública que não tinham nenhum contato
com essa abordagem metodológica de trabalho em grupo, de mentalidades matemáticas, de vivenciar uma matemática mais criativa, mais visual, mais aberta, porque a gente queria entender a reação delas perante as atividades. O nosso olhar foi para a atividade. E a gente se deu conta de que a gente precisava ampliar as experiências das crianças com materiais concretos e manipuláveis. Quando eles fizeram os cubos pintados, no protótipo que a gente viu no último webinar, eles falavam muito da questão do quadrado, do lado do quadrado, mas a experiência com o tridimensional, com o cubo, era muito frágil. Eles enxergavam o cubo como vários quadrados juntos, achando que era oco no meio. Então, a gente foi percebendo essas fragilidades, e aí a exploração desses materiais antes da proposta da manhã. Então, nós demos para eles, por exemplo, Tangram, e vimos que eles nunca tinham visto o Tangram. Então, nós tivemos que primeiro deixar eles explorarem o material, brincarem, para depois entrar com a proposta efetiva do trabalho, né? Então, nós aprendemos que nós precisávamos qualificar as experiências dessas crianças, ampliar esse repertório delas de vivências tridimensionais, de vivências lúdicas, de vivências com o concreto, e experiências que passassem pelo corpo, né? Por realmente brincar, estar, manipular. E para isso nós decidimos que nós iríamos desenvolver essas habilidades que iriam ser trabalhadas no período da manhã através de atividades lúdicas no período da tarde. Então, para vocês entenderem um pouquinho, essa é a estrutura que a gente montou para o período da tarde. Nós tínhamos 10 dias. Então, o primeiro dia a gente fez um investimento em atividades coletivas, uma dinâmica do paraquedas, em que a gente tem que trabalhar a questão do grupo, então, trabalhando as questões que eram importantes para o período da manhã, de trabalho em equipe, de codependência, de relação positiva entre as pessoas, e fizemos a customização dos diários. Então, cada aluno tenha o seu diário, onde ele fazia os seus registros, né? O Jack trouxe na fala dele essa questão que é muito importante. Não é só resolver a atividade, mas é dizer como resolveu, por que caminhos você percorreu. Então, essa habilidade de descrever, de relatar com as suas palavras as suas experiências e o seu pensamento, ele começou nesse primeiro dia da tarde com a questão de eu criar uma identidade com esse meu diário. Então, as crianças foram convidadas a fazer essa customização. Depois, nós criamos currículos que se repetiam. Se vocês observarem o dia 2 e o dia 3, eles são exatamente iguais. Um módulo de jogos de tabuleiro e um módulo de atividades com caixas. Então, 2A e 2B. No dia seguinte, elas se repetiam. Então, o que a gente oportunizou para as crianças? Eu tinha 2 grupos, no grupo fazendo atividade 2A e 2 grupos fazendo atividade 2B. Né? Durante o curso de férias, nós tínhamos 4 turmas no período da manhã e da tarde. E a gente organizava elas de 2 em 2 à tarde. Então, 2 estavam fazendo jogos de tabuleiro, então os alunos tinham a possibilidade de fazer escolhas, isso é, ele podia escolher se ele queria jogar Otelo, Formas e Cores, Da Vinci, Mancala, e tinha 1 hora dessa atividade. No dia seguinte, ele podia escolher se ele queria fazer o mesmo jogo, se aprofundar nas estratégias, ou se ele queria trocar de jogo e ampliar o seu repertório. No segundo momento da tarde, da mesma forma, né? Eu tinha outras 4 propostas em que ele escolhia que ele ia participar e elas se repetiam no dia seguinte. Muitos alunos gostavam de fazer a mesma atividade, jogavam num dia, repetiam o mesmo jogo no outro. Outros já gostavam da diversidade. Então, essa questão de dar para a criança
um processo de escolha foi muito importante, né? E trouxe esse processo para eles de responsabilidade, né? O Jack falou lá o quanto a gente oportunizou experiências distintas, né? Normalmente na escola, o que a gente vê? Todo mundo vai para cá, agora todo mundo para matemática, e aqui não, aqui eles tiveram essa possibilidade de escolha que foi muito importante. E assim, dia 3 e 4 igual, 6 e 7 igual, 8 e 9 igual, e no último dia a gente fez um top 8, isso é, voltaram às atividades que eles mais gostaram. As dimensões do trabalho da tarde, a gente já viu um pouquinho, e é assim, nós tínhamos como objetivo desenvolver nos meninos desafio e persistência, uma comunidade de aprendizagem e reforçar as mensagens de mentalidades matemáticas. Então, esse é um registro de uma aluna que é muito significativo, que ela diz assim, eu sei que se eu me esforçar, eu consigo fazer tudo o que eu quiser. Então, essa mensagem que está lá, fotografada do diário dela, diz que a gente está no caminho certo, né? Que a gente conseguiu. Então, quando a gente pensa em desafio e persistência, a gente está falando em acolhimento, sentimento de pertença, interdependência positiva, desenvolvimento da autoconfiança, comunicação, conexão. Quando eu falo da questão de construir uma comunidade de aprendizagem, a gente está falando de fazer boas perguntas, de se sentir bem, né? De pensar e refletir como é que eu me sinto quando eu erro, quando eu me esforço e consigo. No último webinar também, a Jaqueline contou, a Janaína contou, que no começo eles propuseram que eles pulassem corda com 2 cordas, uma batendo para cada lado, e que nenhum aluno conseguia. Né? E nós, no último dia, eles estavam pulando com as 2 cordas com a maior desenvoltura. Então, essas pequenas conquistas ajudam nesse processo de fortalecimento, né? E que todos podem aprender qualquer coisa. E, por último, quando a gente pensa em mensagem de mentalidades matemáticas, é a questão do elogio ao esforço e não ao resultado, da motivação por fazer, do arriscar-se, da valorização da dificuldade, né? A gente fala muito para eles do poder do ainda, né? Eu ainda não sei, eu ainda não consigo, né? Mas eu estou num processo de conquista e de avanço, e que o cérebro vai crescendo com esses erros. Então, outra coisa que é importante, que a gente quer mostrar aqui, é que assim, o currículo da tarde foi preparado de uma forma para antecipar uma vivência lúdica das experiências, das habilidades que seriam exigidas pelo período da manhã. Então, por exemplo, a dificuldade com a questão do concreto, do tridimensional com as caixas, que eles vivenciariam nos cubos pintados no período da manhã, nós oportunizamos para eles um processo de construção com caixas de papelão gigantes. Fizemos uma arrecadação, tínhamos 100 e poucas caixas de papelão de diversos tamanhos, e eles tinham desafios para reproduzir, eles fizeram montagens espontâneas, como eles estão fazendo nessa foto, um castelo na hora do intervalo, eles pediram para a gente jogar e deixar esse material para eles à disposição. Outra coisa que eu queria destacar, a importância da gente trabalhar com materiais de baixo custo, né? Materiais que sejam acessíveis para as escolas. Olha lá, um jogo de tabuleiro que a gente já tinha na escola, então esse jogo de tabuleiro trabalhava a questão de vértice, de espaço, que ajudou quando eles foram construir o problema da borda, né? A gente antecipou toda vez, o currículo da tarde antecipava as habilidades da manhã. As atividades com padrão, inclusive o Jack está lá, fazendo um escravos de Jó com os copos, né? Uma atividade rítmica que traz padrão. Nós fizemos várias coisas com padrão, e aqui um padrão musical, que às vezes também é uma coisa mais distante da escola. A gente virou escravos de Jó para os escravos Nagô, né? Eles pularam teca-teca,
que é aquela amarelinha quadrada de 4x4, e estavam jogando, brincando com 2, com 3 ao mesmo tempo, né? As atividades colaborativas, como é a do paraquedas, aqui a gente tem, né, que são construtores de habilidades, isso é, eles trabalham a questão do eu não consigo fazer sozinho, eu preciso do outro, desenvolvendo habilidades de convivência e de respeito e de escuta no grupo, o que contribuiu muito para a questão das atividades da manhã, né? Que o tempo todo eram coletivas, né? Acho que uma das grandes marcas do trabalho é que a gente nunca propôs coisas, nem no currículo da manhã, nem no currículo da tarde, que ele pudesse fazer sozinho. Eu sempre precisava do outro para poder desenvolver essa atividade. A exploração dos materiais, então a gente fez uma exploração das barras de Cuisinart de tarde, uma atividade sensório-motora, de fazer cálculo mental com quantidades pequenas, para que quando eles fossem trabalhar com o trem de barras no currículo da manhã, aquele material já não fosse uma novidade, né? Eles já tinham explorado isso com antecedência. Então, eu acho que o Jack trouxe uma coisa na fala dele que eu reforço na minha. Esse professor pesquisador que a gente está se formando e está aprendendo a ser, e que é um exercício diário, né? De aprender a fazer boas perguntas, da importância da gente refletir a nossa prática. Nós também, durante as 100 horas de formação, construímos o nosso diário. Aí você tem 2 professoras do período da tarde que trabalhavam juntas, discutindo, planejando, né? Então, essa riqueza do trabalho em par foi uma grande aprendizagem e, principalmente, né, acho que acreditar no potencial dos alunos, né, delegar autoridade para eles, acreditar que eles conseguem sair daquelas enrascadas boas pedagógicas que a gente desafia eles, que a gente não precisa dar todos os caminhos, todas as respostas, que eles chegam lá, né? Isso, agora com você, Regiane. Olá, pessoal, tudo bem? Então, eu vim aqui para trazer um pouquinho, assim como a Ana trouxe, um pouquinho do período da tarde, trazendo toda a estrutura que foi montada para auxiliar nas práticas matemáticas do período da manhã. Eu vou trazer um pouquinho mais como que a gente trabalhou no período da manhã. E o que vocês podem também levar para a sala de aula, o que trazer isso para a prática de vocês. No próximo slide, a gente tem as dimensões do trabalho da manhã. Assim como no período da tarde, o período da manhã também era organizado por dimensões. Então, assim, a gente tinha a questão do conteúdo matemático, a identidade matemática e mensagens importantes. Era um total que, juntando, fazia com que o aluno tivesse o crescimento dele. Tanto que, quando o Jack trouxe aquela atividade no início para vocês, referente aos cubos, eu falo para vocês, façam que nem os alunos, façam desenhos, não precisa ser uma conta, não precisa trabalhar só com álgebra, você pode fazer um desenho para enviar para a gente também, representando o seu pensamento. Nós já estamos craques em desvendar desenhos, né, Ana? Então, assim, quando eu falo um pouquinho mais específico referente a mensagens importantes, o que a gente traz? Onde os alunos vão quebrar seus paradigmas, onde o erro não é mais tão importante. Não é questão de não ser importante, eu não sei nem dizer se é essa palavra, mas assim, o erro não é uma coisa ruim. Tudo bem eu errar. Então, essa é a primeira parte que o aluno fala assim, nossa, mas eu posso errar? Então, essa mensagem, saber que ele pode ter a matemática presente na vida dele, que não tem problema eu fazer devagar um exercício, tudo bem, cada um tem o seu tempo para desenvolver o seu pensamento matemático.
isso para eles foi muito difícil no início, porque eles falavam, só é bom em matemática quem resolve um problema matemático rápido. Então, assim, não, tudo bem você ter o seu tempo. Às vezes nós precisamos de um tempo para pensar, para representar visualmente, ou para saber que não há necessidade de ter uma pessoa boa em matemática ou em humanas, porque todo mundo pode fazer matemática em altos níveis. Então, assim, não existe limite. E o aluno saber isso por meio de mensagens importantes como essas que estão aqui na tela, não existe o tal conceito de pessoa de matemática, erros são muito bons para o seu cérebro. Quando você se vê empenhado e desafiado, este é o melhor momento para o seu cérebro. Velocidade não é importante, muitos matemáticos trabalham lentamente. Quando nós pensamos visualmente sobre números, promovemos importantes conexões. Lembro de frases assim, nossa professora, o meu cérebro está crescendo. E aí teve um aluno que perguntou, nossa, mas a minha cabeça não está crescendo. Como que o meu cérebro cresce? E aí o outro aluno mesmo já respondeu, falando para ele, olha, o seu cérebro está crescendo, mas é crescendo de conhecimento, não visualmente. Eles mesmos se explicavam. Quando a gente fala de conteúdo matemático, é quando a gente envolve o pensamento algébrico, o fazer a matemática, o colocar a mão na massa, onde trabalha com a flexibilidade numérica, o estudante que para a resolução de um problema de matemática, ele faz diversos registros. Quando eu falei para vocês, desenhe, seja criativo, é isso, você pode fazer diversos registros, desde que aquilo represente o seu pensamento algébrico, o seu senso numérico, e a maneira que é agradável. A matemática ela não precisa ser cheia de regras ou fases, você tem que passar por isso, por isso e por isso. É lógico que no final você pode até chegar a esse momento da álgebra, mas no início você pode construir o seu conhecimento por diversos caminhos e você vai encontrar o seu próprio caminho. Você não precisa ser específico dessa maneira. E quando a gente fala de identidade matemática, é quando o aluno é convidado a pensar como um matemático. O que é pensar como um matemático? Onde ele pode questionar, ele pode perguntar, ele pode fazer argumentos, conjecturas, que o levem a uma compreensão. O que seria compreensão? Compreensão é uma palavra tão grande. Então, assim, seria compreender para que ele possa depois transpor essa mesma atividade, esses mesmos conceitos em outras atividades. Por isso que as questões são abertas. Questões abertas que ele pode permear por diversos caminhos, fazendo uso de representações, com muita criatividade, usando essa matemática aberta, criativa e visual. No próximo slide, eu trago imagens que representam esse pensar matemático, que permeia por essas 3 dimensões que eu acabei de comentar contigo no período da manhã, onde os alunos, eles se justificavam, eles criavam hipóteses e falavam, olha, eu estou fazendo isso por causa disso, disso e disso, é isso. E aí, quando ele perguntava se aquela era a resposta correta, a gente respondia com uma outra pergunta. Você acredita? Isso realmente é tal coisa? Então, a gente criava aquele desafio para ele pensar e refletir mais sobre as hipóteses que ele estava tendo. E nós argumentávamos dessa maneira, e sempre com materiais de baixo custo, EVA, lápis de cor, folha de sulfite, e assim ia, para eles representarem os pensamentos dele. E quando eu vejo essas fotos, assim, olhar a alegria deles, a maneira que eles pensavam, dá até uma emoção, assim como o vídeo. No próximo slide, a gente trabalhou também a questão das perguntas norteadoras, ou seja, como que a gente fazia com que esses alunos desenvolvessem esses argumentos. Então, a gente tinha que questionar eles, para que eles criassem essa argumentação, essa interpretação. Então, o que você está pensando agora? Por que você escolheu esse caminho? Você já tentou de outra maneira? E se você tivesse que fazer em outra situação, como você explicaria esse mesmo conceito, esse mesmo problema aplicado a uma outra situação cotidiana? Qual estratégia? Ela vai funcionar sempre? Se eu colocar uma outra sequência numérica, ela também funciona? E também tivemos a questão das mensagens importantes, como a gente vê no próximo slide.
que também foram ajudando os alunos a construir. Então, quando o aluno estava ali emperrado, ó, esse é um grande desafio, quais estratégias podemos usar? Então, você motivava ele a continuar no desafio. O que você sabe sobre esse desafio? O que você precisa descobrir ainda? Então, sempre questionando e motivando. Seu cérebro está crescendo ao fazer novas conexões, como eu citei o Jack, o Citano e a Ana. Essa atividade foi fácil para você. Como podemos tornar um desafio? Porque tudo bem ele responder rápido, mas se ele respondeu rápido, como que eu posso criar uma atividade que o aluno consiga desenvolver além do que é esperado? Tem uma atividade aberta, então ele pode continuar desenvolvendo essa atividade. Se ele não conseguir, tudo bem não conseguir ainda, pois eu vi que hoje você já aprendeu muita coisa. A gente também precisa ter esse momento e ele saber que ele tem esse momento. E pedir que ele sempre explicasse a estratégia. E quando tem uma variedade de estratégias, também valorizar. Falar, nossa, que legal, gostei, você utilizou mais do que uma estratégia, será que temos outra? E assim por diante. No próximo slide, agora eu vou fazer que nem a Ana, eu vou falar agora com vocês. De que maneira que vocês acham que essas perguntas, essas mensagens importantes que eu citei anteriormente, ajudam os estudantes a se engajarem? E como vocês acham que os seus alunos reagiriam a essas perguntas? Seria fácil essa aplicação? Coloca no chat para gente, para depois a gente comentar um pouquinho sobre isso. No próximo slide, a gente tem a questão da conversa numérica. Era uma atividade muito utilizada. Vale ressaltar que no currículo original, ela só tinha durante um dia do currículo. E no currículo aqui no Brasil, nós colocamos ela por 6 vezes. Então, os alunos tratavam ela como um momento de diversão. Era onde a gente podia ter a flexibilidade. Lembra, a Carol trouxe no outro webinar a conversa de pontos. Ela é muito parecida com a conversa de pontos. Então, a conversa de pontos, ela te leva a essa conversa numérica. E os alunos citavam essa conversa numérica e eles queriam mostrar quais eram as ideias, os caminhos que eles percorreram para chegar no mesmo resultado. E eles começaram a querer entender o que o colega estava pensando. Falava, nossa, mas o seu deu tanto, por quê? No próximo slide tem um registro de atividade de uma aluna no 4º dia da atividade de conversa numérica. Ela coloca assim, hoje a gente fez a conversa numérica, eu me senti cética sobre a conversa numérica, e foi isso que eu senti. Um registro sucinto, básico, porém no próximo slide, nós temos o 9º dia, a atividade da conversa numérica. Aí já muda completamente o raciocínio, como ela faz o registro. Dia 16/1. Hoje a gente fez a conversa numérica, 71 mais 39, e eu fiz assim, eu tirei o 7 do 71 e tirei o 3 do 39. Aí eu vi que 7 mais 3 é igual a 10. 30 mais 70 igual a 100. Aí o meu 9 e o meu 1 que eu reservei, aí eu somei. 9 mais 1, 10. Aí somei 100 mais 10, 110. E foi isso que eu pensei. Aí ela cita o nome do colega, disse que o resultado foi 109. Aí eu perguntei se ele tinha reservado 1 e ele disse sim. Eu não entendi a conta do outro colega, porque ele aumentou mais 10 e deu 120, mas ele errou, o cérebro dele está se desenvolvendo. Então, nesse momento, você vê como muda a prática da aluna, como ela traz uma coisa sucinta sobre um pensamento dela, só o sentimento, depois ela traz o sentimento, ela traz como ela pensou a flexibilidade numérica, ela traz também como 2 colegas pensaram que chamou a atenção dela. Isso, entender o pensamento do outro, argumentar, perguntar para conseguir entender o que o aluno está fazendo, isso foi transformador na vida de nós instrutores. E no próximo slide, a gente pode ver que aqui traz um pouco do trabalho em grupo.
E o trabalho em grupo desse último slide da conversa numérica, você vê que ela tem o senso de flexibilidade e ela também se preocupa com o colega, onde o colega errou. E essa daqui é uma imagem que estava num caderno, desenho da mesa do seu grupo com a atividade do gráfico na mesa. Então, eles desenhavam ali na mesa a atividade no centro, porque a gente sempre reforçava a questão do trabalho em grupo, todos precisam trabalhar no centro da mesa. Então, isso traz para a gente uma sensação muito boa de missão cumprida, onde se preocupa com o outro, onde todos têm que participar, onde existem as conexões e colaborações das práticas de mentalidades matemáticas que vocês receberam os documentos no último webinar. Então, isso é muito gratificante. O próximo slide. Outro ponto que foi muito importante foram os matemáticos inspiradores, onde elas falam, se reconhecem como as matemáticas. Ela cita a Florence, falando que fez um gráfico como a Florence, e aí ela fez desenho de coração e carinha feliz, e a gente responde depois com post-it, quanta aprendizagem e diversão. Quando a gente cita os matemáticos inspiradores, a gente não pode deixar de citar o Arthur Ávila, que também foi citado, e a professora Maria da Conceição, da Rede Pública de São Paulo. Então, isso para eles foi muito representativo. No próximo slide, a gente tem a atividade dos quadrados sobre quadrados. E uma frase muito marcante. Lembro-me até hoje do aluno falando, só uma palavra, missão quase impossível. Quando ele falou isso, ele no primeiro dia, ele trouxe todos os palitinhos jogados no chão, ele colocou os EVAs no chão para tentar montar a atividade, e aí depois, no último dia, ele foi representar na lousa. Quando ele vai representar na lousa, o amigo pega na mão dele e auxilia ele a fazer a atividade, como o grupo pensou. Esse senso de colaboração, onde eles buscavam padrões, a questão algébrica e formavam novas conjecturas. O próximo slide. Ele cita um pouquinho o problema da borda nesse slide, que a Ana citou, o Jack também. Então, assim, o primeiro dia o aluno traz o problema da borda bem sucinto, o primeiro registro do aluno. Aí ele ainda não estava entendendo, ele não conseguiu. Tudo bem não conseguir na primeira tentativa. No outro dia retomamos a atividade. Então ele traz no outro dia a atividade com diversas descobertas, novas conexões, onde ele numera até as conexões para que as instrutoras entendam o seu pensamento. Lembro nesse dia de me chamar outra instrutora da sala para falar assim, olha, Pro, eu numerei para você entender como que eu pensei, tá bom? Então, a importância de trazer esse registro e de ser entendido no final do curso. E trazer isso para vocês, trazer um pouquinho de cada sorriso que eu tive nessa semana, que estive lá nesses 10 dias, de cada descoberta que eles tiveram, e a experiência de que é possível transformar uma sala de aula de matemática, que é possível que os alunos se engajem, que os alunos façam atividades, e com atividades e poucos recursos de baixo custo, trabalhando com EVA, lápis de cor, pintando, e ter uma matemática mais aberta, criativa e visual. Jack, passa a palavra. Ok. Obrigado, Regiane. Gostei muito dos seus exemplos, especialmente esse estudante que ao início era só duas orações, duas frases, e depois escreveu muito mais do seu raciocínio com exemplos, até dando como uma avaliação ao seu colega, né? Muito, muito bacana. É que nós queremos isso, ver o seu raciocínio mais explícito, né? Então, nós vemos esse crescimento, como eles acrescentaram em sua capacidade de explicar suas ideias. Eu quero, antes de fazer a conclusão, quero mostrar um pouquinho dos posts que postaram vocês aqui, que estão assistindo aqui, do Mars, desse torre de esqueleto. Então, temos várias soluções, várias ideias
Eu vou deixar aqui um momentinho para que vocês vejam. Temos Beatriz, Márcio, o Cassiano. Oi, Cassiano. A Keila. Keila tem vários aqui. Muitos jeitos de pensar. Então, temos um aqui no meio. Então, o que acham vocês sobre estas soluções? Vemos aqui um padrão de equações das ferramentas de álgebra, né? Bacana. Quanto mais experiência temos em matemática, podemos também utilizar essas ferramentas. Mas acho interessante o nome da Maria da Silva, porque este é como sem saber ou sem necessariamente utilizar equações, esse método, essa abordagem para mim fica mais visual. Então, eu quero ver com mais cuidado, podemos passar para o seguinte. Olha aqui, torre número 5, que isso está em, não amarelo, mas laranja, não sei como se diz. Sim, okay, tá. Então, com torre número 5, temos aqui essa flechas, não sei como se diz, como a linha, assim, para mostrar que temos o centro e depois cada um deles, dessas como pés, não sei como se diz, que é como base, né? E depois temos o cálculo, e agora com o número torre 12, como vamos construir 12, temos também outra visualização desses números e cálculos. E aí no final, olha como estamos usando, esta pessoa aqui como utilizou as cores para mostrar seu padrão, é muito, muito visual. E aqui parece que nem precisa as ferramentas do álgebra para entender o seu raciocínio, né? Então, as crianças que ainda não têm experiência com equações ou com símbolos, eles já poderiam conseguir esta forma de abordagem, né? E isso é o que queremos, o que vimos também em curso de férias. Se nós poderíamos olhar mais registros, tem muitos assim, das cores, os padrões, de saber como eles pensavam em essa abordagem. Então, eu quero dar para vocês também esse desafio de todos vocês que fizeram uma solução, tentaram, legal, obrigado. Agora, outro desafio é vocês conseguem fazer uma solução mais visual. Tentem vocês de fazer envia para nós, posta aí em Facebook. Eu quero ver todos os jeitos de pensar assim, utilizando desenhos, cores. Isso, quando nós falamos de matemática aberta, criativa, é isto mesmo. Esta é a imagem de matemática aberta, criativa, né? Ok, agora vamos já encerrar um pouquinho da nossa fala de hoje com os pontos chaves, os pontos finais. Então, para concluir esta fala, depois vamos ter oportunidade se vocês têm perguntas, ou vamos trocar ideias entre nós, os palestrantes aqui. Então, acho que temos pelo menos 3 pontos chaves aqui. Primeiro, precisamos pensar nos resultados de uma forma abrangente, olhando para várias dimensões. Os resultados dos testes, que já fizemos Mars, já falamos sobre isso, mas não só isso, também as atitudes, como eles participam, e sua identidade. Tudo isso é identidade como pensadores matemáticos. Tudo isso é quando nós dizemos, vamos falar dos resultados, não é só de uma prova, é deste jeito mais amplo. Ok, segundo ponto-chave, eu diria assim, que um aprendizado potente pode ocorrer dentro e fora da sala de aula
quando as atividades se reforçam mutuamente. Então, vemos aqui, quando a Ana Karina estava falando sobre o desenho do currículo da tarde, que para uns parecia talvez brincadeira, jogando, mas era um desenho muito, muito específico, antecipando as habilidades que vão ter o seguinte dia, ou reforçando algo que eles já trabalharam nesse dia. Então, era todo ligado com a sala de aula, mas não aparentava, não sei como se diz, não aparecia assim, mas era muito, muito ligado. Então, para finalizar aqui, que o professor pesquisador, esse papel aqui, que é a abordagem de mentalidades matemáticas, que tem muita coisa, é difícil fazer sozinho. Então, é melhor implementada quando os professores investigam sua prática e buscam evidências de eficácia em colaboração com colegas. Então, como Regiane já falou, ela tinha a oportunidade cada dia de falar com colegas sobre as atividades, como foi a sala de aula, quais foram as conquistas que tiveram na sala de aula e também quais eram os desafios que tínhamos que falar e investigar juntos, né? Então, esses são os pontos-chave dos resultados do curso de férias. E agora acho que vamos passar a palavra para a Thelma, né? Obrigada, Jack. Gente, parabéns. Obrigada aí por todas as contribuições de vocês. A gente tem 2 perguntas, tá? Vou encaminhar a primeira. Quem mandou foi a Aline Ribeiro. Ela pergunta como inserir as mentalidades matemáticas num currículo já formatado e como avaliar o desenvolvimento de cada aluno. Quem gostaria de responder? Regiane, que está na sala de aula. Posso responder. Então, eu tenho trabalhado com atividades do YouCubed direto, por várias maneiras. Tem até uma aqui atrás que eu trabalhei hoje. Então, assim, são atividades que a gente vai colocando como complemento. São atividades abertas, onde os alunos conseguem aprender diversos conceitos e a gente vai permeando por aqueles conceitos. Então, são conceitos estruturantes. Eu vou começar a trabalhar álgebra. Eu posso pegar atividades que envolvem o conceito algébrico, trazer para a minha sala de aula para desenvolver esse pensamento algébrico, esse senso numérico no meu aluno, e depois eu insiro o currículo. Ou seja, eu vou trabalhar com um livro, eu vou trabalhar com a apostila, com todo o currículo da unidade escolar que eu trabalho, porém, eu tenho atividades complementares. Como eu avalio esse aluno? Eu tenho que ter critérios de avaliação. Então, assim, eu quero que meu aluno aprenda o quê? Eu quero que meu aluno aprenda isso. Para ele aprender isso, eu vou desenvolver essa atividade dessa maneira. Eu desenvolvendo dessa maneira, ele será capaz de aprender? Então, se ele é capaz de, eu vou fazer observações, rubricas, anotações, onde eu vejo o que o meu aluno evoluiu, da onde ele estava e o que ele ainda precisa evoluir. E sempre alternando entre o currículo e práticas como essa, porque aí o aluno no currículo, ele já vai desenvolver esse senso. Então, não é assim, eu preciso largar totalmente o trabalho numa escola tradicional. Não, tudo bem você trabalhar numa escola tradicional e trazer atividades como essa. Você vai ver como seu aluno vai se desenvolver também para um vestibular. Não é uma atividade divertida que vai limitar a aprendizagem dele, pelo contrário, isso vai tornar a aprendizagem dele mais aberta para aprender os demais conteúdos. Não sei se respondi. Jack, quer complementar? Um pouquinho, sim. Eu gosto dessa pergunta porque acho que temos professores que talvez acham, muita coisa aqui de fazer, eu não sei nem onde começar, né? Fica tranquilo. É só assim, mira, olha, então tem que fazer, por exemplo, se eu sou um professor e eu tenho um livro que tenho que utilizar com os meninos, digamos que tenho
parte que eu ensino o método, depois os meninos têm que fazer os cálculos de 20 outros cálculos, 20 outros exercícios, digamos, né? Essa é uma maneira geral. Mas para trazer mentalidades matemáticas aí, essa abordagem aí, só tem que fazer assim. Dessas 20 cálculos, tira todos, mas fica com 4 ou 5. Agora, vamos falar muito mais dessas contas, desses cálculos. E vamos dizer assim, alguém viu de outro jeito? Como solucionamos? Como podemos ver de outra maneira? Tem uma maneira visual? Então, assim, os meninos dizem, não só de fazer o cálculo rápido, mas é também de entender e explicar e ligar ideias. Os alunos estão aprendendo a fazer isso, mas também o professor está aprendendo como escutar as ideias, como não só ouvir para a resposta correta, mas como saber quais ideias são mais frágeis, quais ideias são mais robustas, ou ideias robustas, né? Então, é uma aprendizagem dos alunos e dos professores, começando assim de um jeito que não é todo, vamos tirar todo, vamos fazer um jeito totalmente novo, eu estou todo perdido. Não, pode começar onde você fica agora. Ok? Ok, ótimo. E a outra pergunta, quem enviou foi a Patrícia Barreto. Vamos fazer rapidinho para a gente poder encerrar. A Patrícia quer saber como foi apresentar aos alunos do curso de férias o diário. Acho que a Ana pode falar um pouco. Posso sim, Thelma. Acho que foi um processo bem tranquilo essa apresentação, porque ele tinha sido vivenciado pelos professores, né, durante todo o processo de formação. Então, quando você fala de um lugar onde você já esteve, você tem mais propriedade para isso, né? A Regiane até mostrou o post-it que ela pôs. Isso é outra coisa importante, né? O instrutor, a gente nunca fez uma interferência direta no registro do aluno. A gente sempre punha um recado, um post-it, uma sugestão para ele explicar mais, né? E assim a gente foi qualificando essas reflexões e esses registros. E eu lembro que em alguns momentos eles até queriam ver os nossos diários, né? Tenho de vocês, tem, quando eu fiz essa atividade. Então, no final, a gente já começou a mostrar, a gente dizia que nós também fazíamos o nosso diário. No período contrário ao que a gente estava com as crianças, a gente tinha os nossos momentos de reunião, de planejamento, de análise, de registro, né, do que funcionou na atividade, do que não funcionou, de como é que a gente revisitaria, o que precisava ser, que mais que a gente tinha de dados sobre aquela experiência com a faixa etária. Então, eu acho assim que foi um processo que a Regiane mostrou muito bem nos exemplos que ela trouxe, de evolução. Ele começou de uma forma muito escolarizada, se a gente pode dizer assim, eles queriam que a gente escrevesse no quadro para eles reproduzirem, e depois eles foram tomando e criando autonomia, né? Então, acho que foi bem tranquilo, assim. Foi um processo que correu de uma forma mais natural. Obrigada, Ana. Jack, quer complementar? Não? Então, quero agradecer a presença de todos, vou pedir para compartilhar aí o slide. Muito bom ter vocês aqui. Peço que vocês preencham a avaliação do encontro para poder receber o material de apoio sobre esse webinar e também a certificação. Nosso próximo encontro já está marcado, dia 10 de setembro. Aí nós vamos trazer mais a questão da abordagem das mentalidades matemáticas nas salas de aula. Né? Até agora a gente falou do curso de férias, agora a gente vai falar um pouco sobre isso que a Aline Ribeiro tinha trazido. Né? Então, como a gente leva essa abordagem para a sala de aula, como que a gente traz? A Regiane já deu aí um pequeno spoiler, né? Mas a gente vai falar sobre isso mais no próximo encontro. Obrigada pela presença de todos, por favor, coloquem aí na agenda e a gente se encontra na próxima vez. Obrigada, pessoal.